mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Vamos falar dos jogos do Brasileiro Série A. Nessa sexta-feira tem alguns jogos atrasados. A partir do fim de semana começa a penúltima rodada. E a gente vai fazer aqui um vídeo de só uma parte falando do jogo da Série A, beleza? É isso, bora lá para mais um vídeo. Vamos começar para o Atlético Paranaense e Cuiabá. O Atlético Paranaense no seu último jogo perdeu do Corinthians. O Cuiabá, por sua vez, vem de derrota para o Palmeiras. Os dois times que tentam uma vitória para não entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. O Atlético Paranaense que tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 4 jogos. Meu palpite para esse jogo, 1-0 para o Atlético Paranaense. Sport Flamengo. O Sport no seu último jogo perdeu do São Paulo. O Flamengo, por sua vez, no seu último jogo ganhou do Ceará. O Flamengo que não briga mais pelo título no Campeonato Brasileiro. O Sport, por sua vez, já está rebaixado no Campeonato Brasileiro. Os dois só vão jogar as últimas rodadas para cumprir tabela. O Flamengo que vem de 10 rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Sport tenta quebrar um tabu, o Sport não ganha do Flamengo desde 2017. Meu palpite para esse jogo, 2-0 para o Flamengo. Chapecoense e Atlético Goianiense. A Chapecoense no seu último jogo perdeu do América Mineiro. O Atlético Goianiense, por sua vez, vem de vitória contra o Bahia. O Atlético Goianiense que tenta uma vitória para ficar cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Enquanto a Chapecoense, que já está rebaixada, tenta evitar de fazer a pior campanha da história dos pontos corridos. A Chapecoense que tenta sua primeira vitória em casa, tenta voltar a vencer depois de 15 jogos. O Atlético Goianiense não perde a 5. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, 1-0 para o Atlético Goianiense. E Juventude. O Fortaleza no seu último jogo perdeu do Santos. O Juventude, por sua vez, vem de vitória contra o Bragantino. O Fortaleza tenta uma vitória para ficar cada vez mais perto da vaga na Libertadores. Enquanto o Juventude tenta uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento. Vamos lá. Meu palpite para esse jogo acho que dá empate, 1-1. Corinthians e Grêmio. O Corinthians no seu último jogo ganhou do Atlético Paranaense, como já mencionado. O Grêmio, por sua vez, vem de vitória contra o São Paulo. O Corinthians que tenta uma vitória para subir mais na classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que já está com a vaga na Libertadores garantida, agora tenta garantir a vaga na fase de grupos. O Grêmio, por sua vez, tenta uma vitória para ainda ter chance de evitar o risco de rebaixamento. Caso de derrota do Grêmio, o Grêmio tem chance de ser rebaixado após esse jogo, dependendo do que aconteça na rodada. O Corinthians que tenta quebrar um tabu, o Corinthians não ganha do Grêmio jogando na sua arena desde 2014. Vamos lá, meu palpite para esse jogo acho que vai ser 1-0 para o Corinthians. Bahia e Fluminense. O Bahia no seu último jogo perdeu do Atlético Mineiro. O Fluminense, por sua vez, vem de derrota para o Atlético Mineiro. O Fluminense que tenta uma vitória para entrar no grupo da Libertadores, para se manter ali no grupo dos times que vão para a Libertadores. Enquanto o Bahia, por sua vez, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Meu palpite para esse jogo acho que dá empate, 1-1. Atlético Mineiro e Bragantino. Antes de falar desse jogo, deixar os parabéns ao Atlético Mineiro pelo título do Campeonato Brasileiro de 2021. Parabéns à torcida atleticana, título merecido. O Atlético Mineiro no seu último jogo ganhou do Bahia, como já mencionado, e voltou a ganhar o Campeonato Brasileiro após 50 anos. O Bragantino, por sua vez, vem de derrota para o Juventude. O Bragantino que tenta uma vaga na Libertadores, enquanto o Atlético Mineiro, por sua vez, como já é campeão, só vai jogar os seus 2 últimos jogos para cumprir tabela. O Atlético Mineiro que não perde a 8 rodadas. O Bragantino contando os últimos jogos no Campeonato Brasileiro, mas a final da Sul-Americana não vence a 4 jogos. Vamos lá. Meu palpite para esse jogo, 2-1 para o Atlético Mineiro. Ceará e América Mineiro. O Ceará no seu último jogo vem de derrota para o Flamengo. O América Mineiro, por sua vez, vem de vitória contra a Chapecoense. Um jogo que é um confronto direto na luta pela vaga na Libertadores. O América Mineiro está em 8º e o Ceará em 9º. Vamos lá. Meu palpite para esse jogo acho que dá empate, 1-1. São Paulo e Juventude. O São Paulo no seu último jogo vem de derrota para o Grêmio, como já mencionado. O Juventude antes desse jogo contra o São Paulo tem o jogo contra o Fortaleza na sexta-feira. Os dois times que tentam uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento. Em caso de vitória, o São Paulo já passa de vez qualquer risco de rebaixamento. O Juventude, dependendo do resultado do jogo contra o Fortaleza, pode ter chance também de já espantar o risco de rebaixamento nesse jogo contra o São Paulo.
Vamos lá. Meu palpite para esse jogo, 2x1 pro São Paulo. Atlético Paranaense e Palmeiras. O Palmeiras no seu último jogo, como já mencionado, ganhou do Cuiabá. O Atlético Paranaense ainda joga nessa sexta-feira contra o Cuiabá. O Atlético Paranaense que tenta uma vitória tanto contra o Cuiabá nessa sexta-feira quanto contra o Palmeiras nessa segunda-feira para passar qualquer risco de rebaixamento. O Palmeiras nessas últimas rodadas não briga por mais nada, vai jogar as 2 últimas rodadas só para cumprir tabela e descansar o time para o Mundial em fevereiro. Vai ser o duelo entre o campeão da Copa Sul-Americana de 2021 versus o campeão da Libertadores de 2021, o Atlético Paranaense que ganhou a Copa Sul-Americana versus o Palmeiras que ganhou a Libertadores. O Atlético Paranaense que tenta quebrar um tabu, o Atlético Paranaense que não vence o Palmeiras desde 2017. Meu palpite para esse jogo, 2x1 para o Atlético Paranaense. Flamengo e Santos. O Flamengo, como já mencionado, ainda vai jogar nessa sexta-feira contra o Sport. O Santos, por sua vez, no seu último jogo empatou com o Inter, jogando no Beira-Rio. O Santos que não tem mais risco de rebaixamento, tenta jogar as 2 últimas rodadas ali para pegar uma vaga de Copa Sul-Americana pelo menos. O Flamengo não tem mais chance de título, joga os seus últimos jogos só para cumprir tabela. O Flamengo que defende um tabu, o Flamengo não perde do Santos no Maracanã desde 2014 e não perde no Rio desde 2017. Meu palpite para esse jogo, 2x0 pro Flamengo. Internacional e Atlético Goianiense. O Internacional no seu último jogo empatou com o Santos, como já mencionado. O Atlético Goianiense ainda vai jogar nessa sexta-feira contra a Chapecoense. O Atlético Goianiense que contra a Chapecoense contra o Internacional tem uma vitória para afastar qualquer risco de rebaixamento. O Internacional ainda tenta uma vaga na Libertadores. O Internacional tenta voltar a vencer depois de 4 jogos e defende um tabu. O Internacional nunca perdeu do Atlético Goianiense no Beira-Rio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, 1x0 pro Inter. Cuiabá e Fortaleza. O Cuiabá, como já mencionado, ainda vai jogar nessa sexta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense. O Fortaleza ainda vai jogar nessa sexta-feira contra o Juventude. O Fortaleza que nesse jogo pode garantir sua vaga na Libertadores, enquanto o Cuiabá, dependendo do que aconteça contra o Atlético Paranaense, pode evitar o risco de rebaixamento nessa rodada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, acho que vai ser 1x0 pro Cuiabá. Chapecoense Sport. A Chapecoense, como já mencionado, ainda vai jogar nessa sexta-feira contra o Atlético Goianiense. O Sport, por sua vez, ainda vai jogar nessa sexta-feira contra o Flamengo. Duelo de 2 times que já estão rebaixados no Campeonato Brasileiro. Os 2 times só vão jogar para cumprir tabela apenas, as 2 últimas rodadas. A Chapecoense que ainda tenta evitar de fazer a pior campanha da história dos pontos corridos. A pior campanha da história dos pontos corridos é do América de Natal em 2007, que fez 17 pontos. A Chapecoense na atual edição tem 15 pontos. A Chapecoense que ainda tem 2 chances para tentar ganhar sua primeira partida dentro de casa. Lembrando que a Chapecoense ainda é o único time que não venceu dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Meu palpite para esse jogo, acho que vai dar empate, 1x1. Bom, falamos de Série A, deixei meus palpites. Antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!